Pessoal, é segunda-feira e assim como eu, você achou que já dava de matéria de polêmica, né? Já chega de corrupção, já chega de tudo que a gente já conseguiu imaginar que o Brasil poderia trazer de ruim. Mas não, ainda assim, ainda tem polêmica, ainda conseguem atrapalhar a vida do brasileiro. E hoje, vamos falar de uma bomba, mas uma bomba daquelas bem pesadas. Pois é, o STF está sofrendo ataques agora, uma conspiração por um partido que é de esquerda ligado ao governo Lula. Pois é, vocês já imaginavam que isso ia acontecer? Mas assim, não acaba por aí não, pra vocês entenderem. O partido que é de esquerda, ligado a Lula, que tá atacando o STF, pode acabar beneficiando o Bolsonaro. Pois é, a polêmica é muito grande e hoje você precisa entender o que tá acontecendo. Então vamos lá, se você não me conhecia, é novo aqui no canal, eu me chamo Alessandra Gonçalves, tá? Você já deve ter escutado esse sobrenome em algum lugar aí, né? E é exatamente o que você tá pensando, gente. Eu sou a filha do Dr. Sandro Gonçalves. Então, se você assiste e gosta dos conteúdos dele, começa a me seguir aqui também que você vai gostar dos meus conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre o caso mais polêmico da história, que pode dar uma repercussão enorme pro lado do Bolsonaro, pro lado do Ramagem e, assim, estourar uma bomba no Brasil e internacional. Bora lá? E essa bomba imensa que pode ajudar o Bolsonaro começa aqui com Juscelino Filho. Ah, mas Alessandra, quem que é esse cara? De onde ele surgiu? Gente, Juscelino Filho é do União Brasil, ele já foi deputado federal, teve umas polêmicazinhas como deputado federal, mas a bomba estourou na hora que ele estava como ministro do Lula, chegando ao ponto do Lula falar, ô querido, ou você vaza ou eu te tiro daqui. Aí, para não ser tão humilhante, ele resolveu pedir demissão dos ministérios. Aí você pensa, o governo Lula, com tanto ministério polêmico, o cara conseguiu ter a própria demissão, porque foi uma polêmica histórica pro lado dele. Mas acredita em mim, você não faz nem noção do que esse cara se meteu pra enrolar essa história toda de ligar o STF com o governo Lula e com o partido do União Brasil. Pois é, acontece que quando o cara vira deputado, ele praticamente recebe as emendas parlamentares, que é uma graninha ali do governo que chega para ele poder investir em infraestrutura, investir num hospital, numa rua ali, de onde é o polo que ele vai receber voto, ou seja, do lugar que ele recebe a grande parte dos votos. E no caso do Juscelino, era o Maranhão. Ele podia investir em qualquer lugar do Maranhão que ele quisesse, qualquer cidade. Mas, para destinar a sua emenda parlamentar, ele resolveu escolher, aliás, a cidade onde a sua irmã era prefeita. Você pensa, não, já deu de polêmica, né? Não. Pois é, além de destinar para a cidade que a irmã dele era prefeita, ainda teve a proeza de colocar em ruas que eram de imóveis da família, ou seja, a família do Juscelino tinha umas casinhas, uns lotes ali, eles foram lá e fizeram completamente a rua onde só estavam os lotes deles, né? E aliás, para piorar ainda mais a situação, fizeram isso e as empresas que eles contrataram para construir as ruas, para melhorar as ruas, eram empresas de coleguinhas, né? Era do companheirismo. Aí você já pensa, né? Deu ruim. A PGR foi lá, começou a investigar o cara, a Polícia Federal também foi lá investigar o cara, e aí ele se lascou legal, porque falaram, pô, filho, você já jogou o dinheiro pra onde a sua irmã era prefeita, investiu na rua dos seus imóveis, você quer que a gente pense o quê? Nepotismo. E aí ele foi acusado de uma porrada de coisa. Acontece que a bomba, ela resolveu explodir logo na época que ele estava como ministro do Lula, tá? E aí era ministro da telecomunicação, da comunicação do Lula, e o Lula falou, olha, já tô ruim demais com os meus ministérios, você não acha que é bom você dar um fora, vazar daqui? E aí ele foi meio que assim, né, excluído do governo Lula e saiu dos ministérios por vontade própria, ou por livre e espontânea pressão. Mas olha, depois do cara ser acusado de quadrilha, de lavagem de dinheiro e de tudo que você imaginar, não dava pra deixar à toa, não dava pra largar simplesmente assim à deriva os crimes que ele cometeu. Então foi parar no STF. Pois é. E aí que acontece aqui a melhor parte que vocês vão entender desse vídeo. Mas Alessandra, por que é a melhor parte desse vídeo? Tem uma regrinha, um artigo nisso aqui, ó. Isso aqui é um Vladimir, gente. Mas dentro desse Vladimir tem um pedaço que chama Constituição. Pelo menos era para ser respeitado, mas no Brasil parece que não é, né? Tem um artigo que se chama artigo 53, tá? O que esse artigo fala? Que o deputado, por razões penais ou civis, não pode ser condenado enquanto ele é deputado. Ou seja, durante os 4 anos de mandato dele, não pode ser julgado nem ação penal, nem ação civil, beleza?
E na Constituição tá bem claro que o deputado não pode ser julgado por conta disso. Ah, mas Alessandra, como é que ele fica? Ele fica impune? Então, não. O que acontece? O Congresso vai fazer uma reunião, tá? Onde eles vão votar. Se conseguir alcançar a maioria, vai deixar meio que assim, estagnado até ele terminar de ser deputado. Se caso não for votada a maioria, aí é julgado, beleza? Tá? E foi exatamente o que aconteceu com o caso do Ramagem, tá? Que os crimes no qual ele está sendo acusado no STF foram crimes que foram cometidos durante o período que ele era deputado, tá? E por ser deputado, a Câmara, antes do STF, tem o direito de julgar, tá? E foi exatamente o que fez. A Câmara julgou e por 315, tá? Deputados dos 513 deputados votaram a favor do Ramagem. Mas o STF falou, não, tô nem aí pro que o Congresso decidiu, tô nem aí pro que a Câmara decidiu, o importante é o que eu falo, beleza? Ignorou isso e continuou o julgamento do Ramagem. Mas calma, que é aí que vem a parte interessante que eu queria trazer para vocês. O União Brasil tá tentando articular para acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Ramagem com o Juscelino, ou seja, que os deputados vão lá, passam uma votação para que não corra nenhum processo contra o Juscelino enquanto ele seja deputado, tá? E a regra é, se para fulaninho não pode, para ciclano também não pode, né? Então, o que seria que o União Brasil jogou contra o colo do STF? Ou seja, se por acaso a Câmara votar, for aprovado e o Juscelino não for julgado durante esse período, o STF dizer tudo bem, o Ramagem pode usar o mesmo argumento para tentar se livrar da acusação que foi feita como tentativa de golpe contra ele, pelo menos durante o prazo que ele era deputado. Não para só por aí, isso aí é um prato cheio para a mídia internacional, para os Estados Unidos e até mesmo para a mídia nacional, cair matando em cima das decisões que o STF vem tomando, tá? Seja o jornal de esquerda ou de direita, isso daí é um prato cheio e que dá a chance do Bolsonaro de conseguir o que ele tanto queria, que é uma justificativa plausível para que o processo pare. Mas aí, vocês já imaginaram que a União Brasil conseguir colocar o STF numa enrascada tão grande, mesmo sendo um partido de esquerda? Pois é, né? Acontece que tá virando cada dia uma polêmica cada vez maior. Como se não bastasse, a política já tá feia demais dentro do Brasil, pois é, lá fora tá ainda pior a imagem do Brasil. Chegando ao ponto de jornalista da Band, que é ali um meio termo, né? Tem hora que pende para um lado, tem hora que pende para o outro, criticar e chamar o Lula de vergonha internacional. Mas põe aí nos comentários, você acha que o Lula é uma vergonha internacional ou uma vergonha nacional? Ou acha que ele não é vergonha pra nada? Põe nos comentários, tá? E vamos assistir o vídeo que a gente vai discutir sobre o vídeo depois. O governo brasileiro foi pra China e gravou um vídeo na praça, ali na Praça da Paz Celestial. Gravou um vídeo, perfilou todos os ministros e gravou um jogralzinho que é de um absurdo. E olha, já deve ser da gestão atual do Sidônio, hein? Os ministros fazendo positivo, um falando, temos energia, viva a COP, por um Brasil melhor, pela agricultura brasileira, viva não sei o quê. O que você fala? Eu fico imaginando o Xi Jinping chegando no Brasil com os seus assessores, seus secretários, seus ministros e tal, e lá na Praça dos Três Poderes gravando um videozinho com todos os ministros chineses falando, fazendo suas declarações. Ou então o Donald Trump fazendo a mesma coisa, colocando seus ministros todos, não são ministros, são secretários, fazendo um videozinho. Isso é uma coisa infantil, mas nós fizemos. Aí a culpa é da Janja. A Janja é que destoa. O governo vai para lá e o presidente da República dá uma entrevista dizendo que vai trazer para o Brasil, a convite, né, convidou, pediu ao Xi Jinping, especialistas para nos ajudar a fazer a regulamentação das redes sociais. A China. A gente não pode fazer sozinho, a gente tem que pedir para a China. A China, o berço da liberdade, vai nos ensinar a fazer a regulação das redes sociais. Um país que tem censura vai ensinar um país que não tem censura a fazer isso. Quer dizer, e a Janja é que destoou quando pegou e falou do TikTok.
O governo que volta de lá dizendo que trouxe 27 bilhões de reais em projetos que não serão concretizados num ano, nem muito menos neste ano, mas ao longo de algum tempo. Portanto, o valor é mínimo, é desprezível. Basta olhar que uma única fábrica, aliás, um único investimento anunciado nos Estados Unidos pela Hyundai, uma empresa coreana, é 5 vezes maior um investimento da Hyundai nos Estados Unidos. E a gente tem montadora, rede de fast food, empresa de delivery, somando tudo ao longo dos anos, vai dar 27 bilhões de reais. Como se fosse uma grande conquista, um negócio do outro mundo. Dinheiro que já viria para cá se a missão brasileira não fosse para lá. Missão brasileira com 200, 300 pessoas. Gente. Pessoal, não tem nada que se orgulhar para ministro ficar fazendo positivo ainda mais em praça de outro país. E vou te falar, o Lula ele viaja com um time de futebol toda vez, né? A gente passa vergonha e humilhação pública toda vez que o governo decide viajar para fora do país, né? Porque assim, foi o velório do Papa, que vergonha que te faria. Tava aparecendo aqueles parentes sem noção que quando você chama pra festa, traz uma renca de gente. É incrível como o governo Lula, com o mandato do Lula, consegue passar vergonha internacional, né? Como a primeira-dama consegue passar uma vergonha internacional a ponto de ser chamada de desclassificada, e ao ponto da gente ver onde a mídia internacional tá batendo no governo Lula. Seja ela até mesmo de esquerda, já tá começando a se virar contra o governo de tanto que tá ruim a coisa, pra vocês entenderem a situação. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você concorda com o jornalista da Band ou não? Põe nos comentários. E, aliás, se você gostou do vídeo, também põe nos comentários. Põe no comentário o que você quer que muda. E, aliás, não se esqueça de seguir a gente. É muito importante isso aqui no canal, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.